Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luíse, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante do PET Matemática da UFSM. Esse vídeo faz parte de um projeto do PET Matemática em conjunto com o PET de Física, onde a gente elaborou videoaulas para sanar dúvidas de conteúdos referentes a pré-cálculo e pré-física. Além disso, a gente também elaborou uma apostila de pré-cálculo que contém todos os conteúdos que a gente está abordando nos vídeos, e vocês podem acessar ela clicando no link que está na descrição desse vídeo. Além disso, como é o nosso primeiro projeto no formato de videoaulas, seria muito legal que você respondesse o formulário que também está disponível na descrição do vídeo, falando a tua opinião, a tua sugestão e o que tu achou do nosso vídeo, já que a gente pode melhorar e tudo mais, para que os nossos próximos projetos saiam o melhor possível. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos começar com a injetora, né? A definição é que uma função f de a em b é injetora ou injetiva se dois elementos distintos quaisquer de seu domínio possuem imagens diferentes, ou seja, para qualquer x1 e x2 pertencentes ao meu domínio A, se o meu x1 for diferente do meu x2, então a minha f de x1 tem que ser diferente da minha f de x2. O que isso quer dizer? No momento que eu escolher dois elementos do meu domínio aleatórios e diferentes, no momento que eles forem diferentes e eu aplicar na lei da minha função, eu tenho que encontrar imagens diferentes para os dois. Agora a gente vai fazer um exercício para ver se a gente consegue identificar quando que uma função é injetora. Então, diga se a função f com domínio nos reais e contradomínio nos reais, definida por f de x igual a x ao quadrado menos x, é injetora. Então, para isso a gente vai voltar na nossa definição e ler mais uma vez, né, para fixar na cabeça. Então, para todo x1 e x2 pertencente ao domínio A, se o x1 é diferente do x2, então a f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Lembrando que o nosso domínio, nesse caso, são os reais. Então, a gente vai tomar dois valores do nosso domínio, o x1 como sendo 0 e o x2 como sendo 1. Quando a gente aplica o x1 na nossa lei da função, a gente vai ter que f de x1 é a mesma coisa que f de 0, que por sua vez vai ser 0 ao quadrado menos 0, que resulta em 0. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo para o x2, ou seja, a gente vai pegar o nosso segundo elemento do domínio e aplicar na nossa lei da função. Então, f de x2 vai ser igual a f de 1, que por sua vez é 1 ao quadrado menos 1, que resulta em 1 menos 1 e resulta em 0. Então, basicamente, a gente pegou um valor do domínio x1 como sendo 0, um outro valor x2 do domínio como sendo 1, e a gente encontrou que esses dois elementos do domínio, eles possuem a mesma imagem, ou seja, a f de x1 é 0 e a f de x2 também é 0. Dessa forma, a gente consegue perceber que os elementos do meu domínio são diferentes, mas as imagens deles são iguais. E isso não condiz com a nossa definição de função injetora. Então, a gente encontrou um contra-exemplo, né? Dois elementos do nosso domínio que têm a mesma imagem, que prova que essa função f de x igual a x ao quadrado menos x, ela não é injetora. Agora a gente vai falar sobre função sobrejetora. Então, a definição de função sobrejetora é que uma função f de a em b é sobrejetora ou sobrejetiva se todo elemento de b é imagem de algum elemento de a. Ou seja, para todo y pertencente a b, existe um x pertencente a a, tal que f de x é igual a y. Mas o que essas coisas significam? Que eu preciso que todos os elementos que estão no meu contradomínio sejam imagem de algum elemento. Se a gente for fazer a leitura, a gente precisa que para todos os y's que pertencem ao meu contradomínio, exista pelo menos um x pertencente no meu domínio, tal que a minha função, ou seja, esse x aplicado na lei da função, resulte no y do meu contradomínio. Então, basicamente, isso está me dizendo que eu preciso que todos os elementos do meu contradomínio sejam imagem de alguém do meu domínio. Então, a gente vai fazer um exercício com a mesma função do exemplo anterior de função injetora, para ver se dessa vez essa função ela é sobrejetora, né? Então, diga se a função f com domínio nos reais e contradomínio nos reais, definida por f de x igual a x ao quadrado menos x, é sobrejetora.
Então, para isso, a gente vai voltar à nossa definição, vai deixar ela aqui para a gente relembrar, e vamos tomar f de x como sendo menos 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente escolhi algum valor do meu contradomínio e vou substituir ele na lei da função. Então, aqui, esse f de x serão os valores da imagem para quando eu substituir um valor de x. Então, no momento que eu escolho o menos 1, que pertence ao meu contradomínio, porque o meu contradomínio é todo o conjunto dos reais. No momento que eu escolho menos 1, que pertence ao meu contradomínio, e substituo ele no valor de f de x, eu estou querendo dizer que, bom, a minha imagem é menos 1, então eu quero encontrar qual é o valor de x que tem imagem menos 1. Então, a gente vai substituir o f de x como sendo menos 1 e a gente vai obter x ao quadrado menos x é igual a menos 1, e aí a gente vai somar o mais 1 em ambos os lados da nossa equação. Então, a gente vai resultar em x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0, porque daí menos 1 com mais 1 resulta em 0. Beleza, até aqui foi. Só que agora, antes de continuar o exercício, a gente tem que lembrar o que é o discriminante de uma equação. Quando a gente estuda sobre o método de resolução de equações do segundo grau, a gente se depara com essa fórmula, bastante conhecida como a fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, onde o radicando b ao quadrado menos 4ac é chamado de discriminante da equação. Por que radicando? Porque ele é aquele valor que está dentro da nossa raiz quadrada. Então, além disso, a gente pode representar o discriminante pela letra grega delta maiúscula, ou seja, esse triângulo aqui. Mas por que o discriminante é importante? Porque a partir dele a gente consegue saber se a equação possui solução ou não. Afinal, ele é um radicando, ele é um número que está dentro da raiz e, portanto, ele precisa ser maior ou igual a 0 para que a solução exista. Afinal, a gente sabe que não existe raiz quadrada real de números negativos, então a gente precisa que ele seja maior ou igual a 0 para que a gente consiga encontrar uma solução naquela fórmula de resolução da equação do segundo grau. Então, de forma prática, a gente pode observar o esquema abaixo e descobrir se a nossa equação possui solução e, nesse caso, quantas soluções possui. Basicamente, a gente tem 3 possibilidades. A primeira é o nosso discriminante ser maior do que 0, e nesse caso, a nossa equação vai possuir 2 soluções. A gente pode ter o nosso discriminante igual a 0, e nesse caso, a nossa equação vai possuir uma solução. E a gente também pode ter a situação em que o nosso discriminante é menor do que 0. E daí, nesse caso, a nossa equação não vai possuir uma solução real. Voltando ao nosso exercício, então, a gente partiu da nossa função x ao quadrado menos x igual a 0, no caso, f de x igual a x ao quadrado menos x, e a gente quer saber se ela é uma função sobrejetora. Então, o que a gente fez? A gente considerou o valor menos 1 do contradomínio e substituiu onde dizia f de x. Por quê? Porque daí a gente quer buscar quais os valores de x que vão ter o menos 1 como imagem. A partir disso, a gente encontrou a equação x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Agora, para a gente identificar se essa equação possui solução e, portanto, se o f de x igual a menos 1 pertence à imagem da minha função, a gente vai analisar o discriminante dessa equação. Então, a gente vai ter, o nosso discriminante é dado por b ao quadrado menos 4ac. Mas quem são essas letrinhas, esse a, esse b e esse c? Bom, o nosso a vai ser aquele coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, se a gente tem x ao quadrado na nossa função, quer dizer que a gente tem um 1 multiplicando aqui na frente. Então, o nosso a corresponde a 1, porque é o valor que multiplica o x ao quadrado. O b vai ser aquele valor que multiplica o x. Então, se a gente tem menos x, significa que a gente tem um menos 1 multiplicando o x, e por isso o nosso b equivale a menos 1. E o c vai ser aquele valor que não acompanha ninguém, então aquele termo independente da nossa equação. Então, a gente vai ter que o nosso c vale 1. Dessa forma, a gente já sabe os valores de b, de a e de c, então a gente consegue substituir e encontrar o valor do nosso discriminante. Então, a gente vai substituir o b como sendo menos 1
portanto, b ao quadrado vai resultar em menos 1 ao quadrado, o menos 4 a gente copia da fórmula, vezes o nosso a, que corresponde a 1, vezes o c, que corresponde a 1 também. Menos 1 ao quadrado resulta em 1, e o menos 4 vezes 1 resulta em menos 4. Então, o nosso discriminante vai ser algo da forma 1 menos 4. Só que 1 menos 4 resulta em menos 3. Então, esse é o valor do nosso discriminante. Agora, voltando à nossa questão. Diga se a função f dos reais em reais, definida por f de x igual a x ao quadrado menos x, é sobrejetora. A gente vai concluir que a f de x igual a x ao quadrado menos x não é sobrejetora. Por quê? Bom, isso se justifica pelo fato de que, para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio da função também devem ser imagem. Entretanto, quando a gente escolhe o valor menos 1 do contradomínio, a gente percebe que ele não é imagem de nenhum x pertencente ao domínio. E isso acontece porque o discriminante é negativo. Então, a equação x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0 não possui solução real. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente encontrou algum valor no nosso contradomínio que não é imagem de ninguém. E, portanto, a nossa função não é sobrejetora. Agora, a gente vai falar sobre função bijetora. E ela tem a seguinte definição. Uma função f de a em b é bijetora ou bijetiva quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ou seja, ela tem que satisfazer as condições de ser injetora e sobrejetora. Então, ela precisa satisfazer essa definição e essa outra definição também. Então, lembrando, qual é a condição para ser injetora? Que para quaisquer dois elementos diferentes do meu domínio, eu preciso ter duas imagens diferentes. E qual é a condição para ser sobrejetora? Que todo o meu contradomínio seja imagem de algum elemento x do meu domínio. Para ser bijetora, ela tem que satisfazer ambas essas condições. Então, agora a gente vai fazer um exercício para descobrir e aplicar um pouquinho mais sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Então, a gente tem seja A igual 1, 2, 3 e 4, ou seja, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E B, o conjunto formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. E f de A em B, definida por f de x igual a 2x menos 1. Diga se a função é injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma das opções. Então, a gente vai ter que analisar tudo que a gente estudou nessa aulinha de hoje. Basicamente, vamos começar pela injetora. Para ela ser injetora, eu preciso que todos os elementos do meu domínio tenham imagens diferentes, ou seja, se eu selecionar dois elementos quaisquer do meu domínio A, o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 2 e o 4, indiferente de quaisquer dois que eu escolher, eles precisam ter uma imagem diferente no meu contradomínio. Então, para eu saber qual é a imagem de cada um, eu vou calcular. Como é que eu calculo? Aplicando cada um dos meus elementos do domínio na minha lei da função, que foi dada aqui como 2x menos 1. Então, aplicando o meu primeiro elemento do domínio na lei da função. O meu primeiro elemento é 1, portanto, eu vou ter f de 1. A minha lei é 2x menos 1. Então, onde tem x, eu vou substituir o valor do meu elemento do domínio. Então, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1. Isso vai resultar em 2 menos 1 e, por sua vez, resulta em 1. Então, o meu elemento 1 do domínio possui o elemento 1 como imagem. Beleza, agora eu vou descobrir o do próximo elemento. Vou calcular f de 2, que é o segundo elemento do meu domínio. Vou ter 2 vezes 2 menos 1, que vai resultar em 4 menos 1 e, por sua vez, vai resultar em 3. Depois, vou calcular f de 3, que é o meu terceiro elemento. f de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 1, que resulta em 6 menos 1, que é igual a 5. Depois, a f de 4, que é 2 vezes 4 menos 1, que é igual a 8 menos 1, que é igual a 7. Beleza, consegui calcular todas as imagens dos meus elementos do domínio. Então, eu tenho que o meu primeiro elemento tem como imagem o 1, vou anotar aqui para ficar melhor. O meu elemento 1 tem como imagem o 1, o meu elemento 2 tem como imagem o 3, o meu elemento 3 tem como imagem o 5
e o elemento 4 tem como imagem o 7. Então, eu posso perceber que quaisquer dois elementos que eu pegar no meu domínio, eles vão ter imagens diferentes, afinal, todos são diferentes. Então, a minha função, ela é injetora. Mas como é que eu vou saber se ela é sobrejetora? Bom, para ela ser sobrejetora, eu preciso que todos os elementos do meu contradomínio, ou seja, do conjunto B, sejam imagem de algum elemento do meu domínio. Então, o meu conjunto B é composto pelos números 1, 3, 5 e 7. Se a gente analisar aqui as imagens dos meus X do domínio, a gente tem que as imagens são 1, 3, 5 e 7. Então, a gente tem exatamente como imagem todos os elementos do meu contradomínio. Se o meu contradomínio é igual à minha imagem, então a gente pode dizer que a nossa função ela é sobrejetora. Mas como é que eu vou saber se ela é bijetora? Bom, para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A gente descobriu que ela é injetora e é sobrejetora, então, portanto, ela é bijetora. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, comentar o que vocês acharam, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder quando a gente postar a continuação desses vídeos, né? Mais vídeos explicando mais conteúdos para vocês. Muito obrigada por assistirem e beijo. Tchau, tchau!